Boa noite, nós vamos começar a nossa live que hoje fala de um tema super importante. Seu filho faz lição de casa ou ele estuda? São duas coisas tão diferentes, né? Então hoje o nosso papo é um pouquinho sobre isso, sobre como a gente vai discutir como é que essas crianças estudam, né? Vamos pensar um pouco sobre se seu filho realmente faz lição de casa ou se ele está estudando. Nós vamos começar daqui um minutinho, vamos falar um pouco sobre o que é fazer lição de casa e o que é estudar, que são duas coisas bem diferentes e vale a pena a gente começar a discutir um pouco sobre isso, tá certo? Vamos aguardar mais um segundinho. Boa noite, dona Sônia, tudo bem? E aí a gente vai começar a nossa live falando um pouco mais sobre essa rotina de estudo que é tão importante, tanto para a criança quanto para o adolescente. Boa noite, Ângela, também já chegou, Inês está entrando também, boa noite. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa rotina de estudos e depois eu vou abrir também para que vocês possam tirar dúvidas, fazer perguntas e a gente vai poder interagir um pouquinho. Então eu vou fazer uma live curta, porque está todo mundo cansado essa hora da noite. 15, 20 minutos só, e aí a gente tira para dúvidas, quem tiver algum problema, quem quiser saber como é que a gente pode ajudar seus filhos, a gente vai trabalhar um pouquinho. Combinado assim? Então acho que não fica cansativo para ninguém, né? E aí a gente bate um papo tranquilo aí para finalizar a nossa noite. Combinado? Para a gente começar, a gente vai falar um pouco da diferença de lição de casa e de estudar, né? Muitas vezes a gente tem filhos na escola e ele passa a tarde no quarto ou passa a tarde sentado na mesa da sala fazendo lição e a gente fala, nossa, meu filho passou a tarde estudando. Quando na verdade ele não estudou. A única coisa que ele fez foi a tarefa dada pela escola. E o que a gente chama dessa tarefa dada pela escola? De lição de casa. Agora, o que é a lição de casa? A lição de casa, ela é um complemento da sala de aula. Geralmente, o professor ele faz uma lição de casa, ele dá uma tarefa para o aluno, principalmente para que ele possa concretizar o que foi dado em sala de aula. Então, é a partir da lição de casa que o professor verifica se o aluno entendeu a matéria, se ele tem alguma dúvida. É uma avaliação, na verdade. A lição de casa ela é uma avaliação contínua, né, que a gente ouve muito falar, né? A gente vai na escola, o professor fala, a gente faz uma avaliação contínua com eles. E a gente nunca sabe o que é essa avaliação contínua. Uma delas é a lição de casa. É a partir da lição de casa que o professor avalia o que esses meninos aprenderam. E é a partir daí que o professor consegue avançar ou não. Percebe? Então, para que serve a lição de casa? Ela é uma métrica. Ela é uma forma de medir o quanto as crianças já avançaram para o professor poder avançar também. Então, é para isso que a gente faz a lição de casa, né? Os professores geralmente preparam as lições de casa adequadas ao conteúdo que é dado em sala. Então, eu dou uma matéria, dou uma atividade, dou uma matéria, dou uma atividade para ele fazer em casa. Isso é uma forma, então, da criança sistematizar, concretizar o que ele está aprendendo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A lição de casa nada mais é do que uma forma da criança sistematizar o que foi dado em aula, né? Da criança trazer para o professor se ele aprendeu ou não. Então, essa é a primeira coisa. Agora, o que é estudar? Né? Quando a gente fala eu vou estudar, aí é o plus, é o a mais, é aquilo que realmente vai fazer com que a criança concretize tudo aquilo que ele estudou, que ele fez na lição de casa, que ele viu na aula da professora, que ele leu no livro de aula. Então, o estudar, ele vem como um complemento para o aprendizado. Então, muitas vezes, o estudar, ele não precisa ser ler o livro. Ele pode
ver um vídeo na internet, ele vai sim pegar o livro para fazer um resumo, para fazer uma ficha de estudo, para fazer um mapa mental. Então, quando você constrói esses métodos todos de estudo que a gente chama, né, mapa mental, resumo, ficha de estudo, tem uma série de métodos de estudo, eles servem para quê? Para que a criança possa colocar ali no papel o que ele realmente entendeu. Né? Então ele vai ali sistematizar tudo que ele aprendeu. Então no mapa mental vem o eixo principal, a partir dele as ramificações com os outros itens, e aí você vai construindo a linha de raciocínio. Né? Quem já fez o mapa mental sabe que isso faz parte da construção do raciocínio. E aí o que a gente faz? A criança vai elaborando, vai construindo esse pensamento, e é uma forma então dele sistematizar tudo que ele aprendeu. Tá certo? Quando ele faz um resumo, ele vai ler o livro, tem toda uma técnica, lê o livro, depois faz uma outra leitura, né? Então a gente vai fazendo as técnicas para chegar num resumo, que é também uma outra forma de estudo. Ou se ele opta por uma ficha de estudo, que é uma outra forma de estudar, né? E aí o que vai ser nesse estudo? Você vai ter o livro que leu, a aula que o professor deu, então ele vai pegar o caderno, né? Ele pega o caderno dele com todas as anotações que ele fez em aula, ele vai ler, ele vai pegar o livro, ele vai ver um vídeo extra, ele vai ver uma videoaula, ele vai fazer uma pesquisa na internet, tudo aquilo junto, ele vai agrupar e vai trazer uma só informação, né? Então ele vai amarrar tudo aquilo que ele viu e trazer isso como o fim do conhecimento. Quer dizer, eu aprendi isso, né? Então, tudo aquilo que ele viu vai se resumir naquilo que ele vai estar sistematizando na hora de estudar. Então, percebe que é muito mais do que simplesmente fazer uma lição de casa? Fazer uma lição de casa, às vezes, é responder 5 questões, é fazer 4 exercícios de matemática, né? Então, depende muito de cada matéria o que o professor está pedindo. Mas isso é o estudar, é o fazer o dia a dia. O estudo, não. Para fazer o estudo, nós vamos fazendo ao longo do tempo até fechar todo o ciclo do conteúdo que foi dado com o professor, tá? Então, essa é a grande diferença de lição de casa e fazer um estudo sistemático. Então, o estudo em si, ele abrange muito mais informação, ele vai buscar aí muito mais coisas para você poder realmente estudar. Então, vejam que nós temos duas coisas bem diferentes aí na balança, né? O estudo diário, e vai acontecer também, e a lição de casa. A criança tem que fazer os dois. Ele vai fazer a lição de casa e ele vai fazer o estudo. Então aí a gente chega num segundo ponto que a gente vai trabalhar, que é exatamente como criar essa rotina de estudo com o seu filho. Não adianta, quando a gente fala em criar uma rotina de estudo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não dá para eles estudarem todas as matérias todos os dias. Tá travando? Alguém tá com algum problema? Suzana falou que tá travando a live, mas alguém não tá ouvindo? Me dá um ok, só para eu saber, gente, por favor. Alguém mais tá com problema? Tudo bem? Dá para ouvir? Inês pôs que ok. Entrou, tudo bem? Então, vamos em frente. Tá? Então, vamos para o nosso segundo ponto. Então, né? Como criar uma rotina de estudo para o meu filho? Tá certo? Então, vamos imaginar, vamos fazer 2 casos. A criança que estuda de manhã e a criança que estuda à tarde. Tá? Só vai mudar o horário, mas a forma como que a gente vai trabalhar é a mesma. Tá bom? Então, primeira coisa, a criança chega, faz a refeição, né, o almoço, tem que ter um momento para descansar. Então, se a criança estudou até 12:30, 1 hora, tira ali 20 minutos, meia hora para o almoço, aí depois ele tira uma meia hora para descansar. Eu sempre brinco com os meninos que eu acompanho que é a hora deles mexerem nas redes sociais, vai mexer no TikTok, vai mexer no WhatsApp, no Instagram, porque eles querem fazer parte desse mundo virtual. Mas a gente também não pode deixar que esse mundo virtual tome conta deles. Então é legal escolher um horário para isso.
né? Quando eu monto o horário de estudo com os meninos que eu acompanho, a gente distribui inclusive horários de TikTok, horários de Instagram, horários de jogar videogame ao longo do dia, né? Tem que sobrar um horário para leitura, tem que sobrar esses horários também para lazer, mas também tem que saber que tem outros horários, tá certo? Então a gente vai deixar essa meia horinha depois do almoço para eles darem uma relaxada, ver uma TV, mexer na internet, o que eles quiserem. Aí você senta para fazer lição de casa. O ideal é você organizar a semana do seu filho, principalmente levando em consideração as atividades que ele tem fora da escola, né? As atividades extras. Então, se ele tem um inglês, se ele faz uma natação, se ele faz uma dança, se ele faz algum outro esporte, se ele tem alguma outra tarefa na escola à tarde. Então, tudo isso você tem que colocar num grande painel com os horários definidos e depois intercalar com os horários que sobram, horários fixos para a lição de casa e horários para o estudo, né? Então você separa lá mais ou menos umas 2 horas, 1h30 de lição de casa e depois você vai separar horários de estudo, tá certo? E o que vai ser esse horário de estudo? Não é vinculado à lição de casa. Lembra que nós falamos agora há pouco? Lição de casa é uma coisa, estudo é outra. Então, fez a lição de casa, aí ele vai estudar. O ideal é que você escolha 1 ou 2 matérias por dia para estudar. Não adianta querer, se o menino teve 6 matérias, estudar 6. Eu sempre distribuo uma matéria por um dia para cada matéria. Então, geralmente, 2 dá uma média de 10 matérias, que é um tempo legal. Então, faz aí 2 matérias por dia e às vezes dá para complementar alguma coisa no sábado, tá? Se faltar ou quiser fazer alguma coisa a mais. O ideal é deixar o sábado de manhã também para esse estudo. E aí, o que a gente vai fazer? Escolhe sempre alguma matéria que ele teve aula de manhã, porque aí ele já retoma o que foi dado, né? Mesmo que teve lição de casa, porque são coisas diferentes. Então vamos lá, por exemplo, o meu filho teve de manhã matemática, gramática, história, geografia e ciências. Vamos supor que ele teve 5 matérias, tá? À tarde, ele tem lá o horário de lição de casa dele e eu vou colocar ciências e gramática, por exemplo. Evita colocar 2 diárias de humanas ou 2 de exatas, alguma coisa assim, dependendo do ano que a criança está. Né? Por exemplo, se ele estiver no final do fundamental ou estiver no médio, não dá para pôr matemática e física, 2 áreas de exatas. Separa história e matemática, física com geografia, gramática com outra, ou com química. Tenta mesclar um pouco humanas com exatas, porque são coisas diferentes e demanda menos cansaço mental. As diferenças das matérias ajudam muito a criança a ter um relaxamento cerebral, por incrível que pareça, tá? Então, você terminou sua lição, aí a criança vai estudar. Tudo bem? Então, nós temos horário de estudo e horário de lição de casa, bem separado. Nós vamos fazer lá 1h30, 2 de lição de casa, depois a tarefa vai fazer os estudos. E aí é que vem o grande detalhe. Como é que ele vai estudar? Aí entra uma outra coisa. O como é que vai estudar, a gente vai pensar em se ele vai fazer um resumo, se ele vai fazer um mapa mental, se ele vai fazer uma ficha de estudo, ou se hoje ele simplesmente vai ler e grifar o livro, porque amanhã ele vai fazer uma outra sistematização. A forma com que ele vai estudar vai depender de que matéria ele está fazendo e em que momento dessa rotina de estudo ele está. Porque óbvio que eu não começo o primeiro dia com o mapa mental. O mapa mental ele é a sistematização do conhecimento. Tá certo? Quando eu vou fazer uma ficha de estudo, ela é a sistematização do conhecimento. Então eu não vou fazer isso no primeiro dia. Talvez no primeiro dia ele vai ler lá as 3 primeiras páginas da aula de história, ele vai grifar e ele vai pontuar o que é importante. No segundo dia, ele já vai ter isso pontuado, né, na outra semana, e aí ele vai agregando. E aí ele vai montando esse quadro dele. Ele vai montando a linha de raciocínio histórico, por exemplo, que nós estamos falando de história, para depois ele concluir, né? Vamos supor que seja uma aula de química, uma aula de ciências,
né? A mesma coisa, você vai construir por temas. Hoje eu vou trabalhar o tema X, amanhã eu vou trabalhar o tema Y. Não venha com grandes temas, porque não dá tempo. A nossa ideia não é fazer esse menino estudar 5 horas. Nós queremos que tenha pouco tempo, mas com qualidade. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazer um método de planejamento de tempo que traz uma alta produtividade. E é muito bom para trabalhar com crianças. Tá? Já tem aí resultados muito fortes nisso, já é usado em muitos lugares do mundo e ele ajuda bastante. E você precisa de meia hora. Então, veja, eu estou falando de 1 hora de estudo para 2 matérias. Meia hora para cada uma. Não precisa mais que isso. Mas nós vamos falar isso já já. Tá? Então, você vai montar. Outra coisa que é importante. Se na quarta-feira, de quarta e sexta, meu filho tem inglês. Como é que você vai fazer? Você tem que organizar esse dia dele, vendo que horas é o inglês. É logo depois do almoço? Ou é no meio para o fim da tarde? Então, aí você coloque lição antes, põe o inglês e depois o rotina de estudo vai para o final do dia. Né? É sempre. Às vezes, se ele tem muita atividade, em vez de pôr 2 matérias para estudar, naquele dia põe uma só. No dia que ele tem menos, você consegue colocar mais de uma. Percebe? É importante fazer essa maleabilidade de acordo com as atividades que a criança tem. Isso facilita com que ele também não se canse. Porque se tiver muita coisa, se a gente der muita coisa no mesmo tempo, a criança acaba não dando conta. E por mais que ele faça porque tem que fazer, ele não vai fazer com qualidade. Aqui tem uma coisa que para nós é fundamental, que nesse método que eu vou falar, ele vai incorporar, que é produtividade. Sabe? É produtividade, não é a quantidade de horas, mas é como ele usa o tempo que ele tem. Se ele tiver 25 minutos de boa qualidade, ele vale mais que 1 hora de estudo. Então é importante a gente ter claro que nesse momento eu não quero quantidade de horas, eu quero qualidade do tempo que eu tenho. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar quando a gente fala do terceiro item, que é esse método de estudo aqui. Né? Quando eu falo desse método, ele é um método muito simples. Quem quiser anotar para pesquisar depois, pode pesquisar no meu blog, tá? Lá no meu site tem o blog e eu tenho um texto que explica direitinho como fazer. Então vocês podem entrar no meu site, simonefornaciariorganizer.com.br, e lá tem um texto chamado Método do Pomodoro. Pomodoro, tomate, tá? Pensa no molho Pomodoro, o método Pomodoro. Nesse método, ele é bem simples, ele é o mais fácil e é o que mais as crianças gostam. Por que que eles gostam? Porque demanda de pouco tempo. O método Pomodoro, ele facilita muito a criança porque ele te dá meia hora. É meia hora de estudo. Na verdade, o método Pomodoro trabalha com 2 horas, né? Mas com meia hora você consegue sistematizar. Por que que ele faz isso? Primeiro, por que que o nome Pomodoro? Por que que a técnica, o método Pomodoro, ele tem esse nome, né? Por que que o método Pomodoro chama Pomodoro? Da onde vem esse nome? O tomate, né? É por conta daqueles timers de cozinha que geralmente tem o formato de um tomate, né? Quando a gente vai cozinhar, um dos timers mais famosos, principalmente na Itália, onde ele nasceu, é um tomate. E aí você gira para calcular o tempo, tá certo? Então, foi por isso que nasceu esse nome, do timer, de calcular o tempo. Mas isso não impede que a gente use o celular como uma forma de calcular o tempo. Bota o cronômetro aqui, tá? Ou se você que tiver uma assistente virtual, como uma Alexa, por exemplo, né, a Siri, você pede, eles fazem isso. Eles colocam essa meia hora para você. Você nem precisa de muita coisa, tá? Quem tem assistente virtual dá para fazer numa boa também. E aí você só pede para ele te avisar. E aí o Pomodoro funciona como? A ideia é você ter 25 minutos de trabalho efetivo. Então você não vai parar para tomar água, não vai parar para tomar xixi, não vai parar para comer. São 25 minutos de trabalho. Você vai sentar e vai começar a estudar. Não vai pegar o livro já está tudo separado, está tudo pronto. Você vai pegar, a hora que começar, você vai pegar seu material para trabalhar. E aí são 25 minutos de trabalho efetivo. Terminou os 25, você tem 5 de descanso.
Nesses 5 minutos, vai tomar água, vai ao banheiro, vai fazer o que tem que fazer, pegar uma bolachinha rápido e volta. Por que ele fala de 25 minutos, né? Por que são 4 períodos de 25 minutos? Porque existem vários estudos, principalmente por pedagogos, por psicólogos, que já têm claro que depois de 20 a 30 minutos de um trabalho efetivo, você perde a concentração, você deixa de ter a qualidade do seu trabalho. E lembra que a gente falou de produtividade? Pois é, uma produtividade alta, ela necessita de um alto grau de atenção. Então, no meu caso, se eu quero que o meu aluno tenha uma maior possibilidade de ganho de aprendizado, nesses 25 minutos. Então, 25 minutos faz um xixi, toma uma água, pega um biscoito e aí volta. Aí mais 25 minutos. Para 5, faz um xixi, volta. Faz 25 mais 5 e no último Pomodoro é 25 mais 15. A gente dá 15 minutos, que é aquele refresco maior. Então, se você der 2 horas de estudo, você vai fazer 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 15. Percebe? E aí a criança tem 2 horas de estudo efetivo, você pode dividir meia hora, pode fazer 4, pode fazer isso para a lição de casa, porque tem criança que depois de meia hora de lição de casa ela se dispersa com facilidade, então dá para fazer na lição de casa também, é muito legal e rende muito mais. Quando vocês começarem a aplicar isso nas crianças, vocês vão ver como isso ajuda a melhorar o rendimento deles. O foco melhora, a atenção melhora e a qualidade do trabalho também é outra. Então é muito interessante como você vai fazer essa técnica e vai ajudar num melhor rendimento da criança ao longo dos estudos dele. Tá? E, de novo, dos estudos. Pode fazer lição de casa? Pode. Tá? Lição de casa também, porque às vezes eles ficam 2, 3 horas e você vê assim, se for criança pequena principalmente, você fala, não acaba essa lição de casa, né? Essa criança não sai daqui. Olha, pode fazer com certeza em qualquer faixa etária, desde a educação infantil. Tá? Crianças pequenas têm muito menos paciência para sentar para fazer lição. Então, se você fizer com uma criança pequena, ela também vai ter bons resultados, Vanessa. Tenha certeza. Não importa a idade que essa criança tem. O resultado vai ser efetivo. Crianças pequenas têm menos paciência do que adultos para ficar sentado. Então, se você aplicar isso com crianças pequenas, vai ser bem efetivo. Às vezes, com criança de 6, 7, talvez seja até muito tempo, 25 minutos. Aí você pode adaptar 20, né? Começa com 15 e depois vai aumentando. Isso às vezes ajuda, né? Porque se você fizer 15 e 5, em 1 hora você tem 3 pomodoros pequenininhos. Tá? Então, para uma criança de 5, 6 anos que está começando a alfabetização, 1 hora é muito tempo. A gente tem ouvido o que dos pais? Que nessa pandemia que todo mundo ficou em casa com online, que a coisa mais difícil era deixar a criança pequena sentada assistindo aula. Os maiores aguentam, mas os pequenos não têm essa paciência. Né? Então, a mesma coisa na hora de fazer lição. Faz 15 minutos para 5, faz 15 para 5, faz 15 para 5, dá 1 hora. Em vez de fazer 2, faz uma para os pequenos. Vai dar um bom resultado da mesma forma. Pode ter certeza. Tá? E vocês vão garantir uma qualidade no trabalho das crianças. É muito mais fácil. Tá bom? Então, esse método Pomodoro eu gosto bastante, é um dos que mais tem visualização no meu blog. Se vocês quiserem pegar, porque aí dá para pegar lá, anotar, tem desenho com tudo esquematizado, pode ler, salva para você pegar quando você quiser, põe lá nos favoritos, né? E também pode compartilhar com seus amigos, porque quem não gosta de uma dica dessa, né? Às vezes você tem a sua amiga que está com uma aflição com o filho dela. Olha, eu vi na live da Simone, tem uma técnica assim e tal. É só entrar no site, pega lá, tá à disposição de todo mundo, tá bom? Gente, aqui embaixo, perto de onde vocês escrevem, tem um pontinho de interrogação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever nele que fica mais fácil de eu visualizar se vocês têm alguma dúvida. E aí eu posso ajudar um pouco mais, tá? Olha, faz 20 minutos que eu tô falando. Como eu prometi, eu vou parar.
Eu prometi que a gente ia falar da diferença de lição de casa e estudo, como organizar o estudo e esse método que a gente trouxe aqui. Então agora é a nossa hora de tirar dúvidas. Já falei até com a Vanessa, mas vamos lá. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Quer alguma dica de alguma coisa de acordo com a idade? É hora de vocês trazerem para mim a dúvida que vocês têm. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Pode escrever. Ninguém tem dúvida? Estamos tranquilos? Deu para entender a diferença? Como que a rotina de estudo ela tem que fazer parte da vida do seu filho? Ficou claro isso para vocês? Né? Como a gente pode sistematizar isso separado de lição de casa? Tá? É muito importante isso. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente senta para montar uma rotina de estudo com os meninos, é pegar o horário deles e fazer um raio-x de tudo que eles têm. E é importante também, como eu falei antes, colocar também o horário de lazer, tá? Agora, gente, vou falar uma coisa que é super importante. Chega pertinho, ó. Separa um horário para leitura. Eu sei que nem todos gostam, mas é tão importante. Qualquer leitura. Manda eles escolherem um livro que eles gostam. Se o problema não é o livro da escola, qualquer um. Mas a leitura é fundamental. Ele ajuda na hora de ter o vocabulário para redação. A leitura ela é essencial para o ser humano, para aumentar vocabulário, para aumentar repertório. É muito importante, tá? E pede para eles também separar uns 10, 15 minutinhos, pode ser no próprio celular, que eles não largam hoje. Vai pesquisar um pouco do que está acontecendo no mundo. Vai ler uma notícia. Vai entender o que está acontecendo no mundo. A gente não pode simplesmente absorver o que trazem para a gente. É importante a gente também buscar a informação, né? É importante a gente também ser dono do nosso conhecimento. Na última live que eu fiz, semana passada, quem estava comigo deve lembrar que eu falei para vocês que um dos ganhos da aula online, que tanta gente reclama, foi o aumento da autonomia. Lembra que eu falava que quanto que essas crianças tiveram que pesquisar, quanto que eles tiveram que se tornar autodidatas, e isso fez com que eles crescessem, que eles se tornassem mais autônomos, que eles fossem mais donos do seu próprio conhecimento, né? Nós falamos muito isso a semana passada. Então, é importante a gente pensar nisso. Não abram mão dessa parte dos filhos de vocês, de que eles leiam, de que eles busquem as informações, de que eles possam ser autores do seu conhecimento, né? Senão a gente acaba virando parte do rebanho que acredita em tudo que acontece na internet. Então, que eles façam isso, que eles busquem a leitura também, que é super importante. Tá bom? Então, a leitura é aí um ponto que a gente não pode deixar. Combinado? Mais alguma coisa? Mais alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Se mais ninguém tiver, a gente vai encerrar a nossa live, tá? Olha, como a gente prometeu uma live curta hoje, de meia hora, com 3 itens só, né? Mas que fosse importante e trouxesse a diferença para vocês, trouxesse a diferença para os filhos de vocês, para a hora que vocês precisassem sentar com eles para pensar no estudo. Não é verdade? Então, essa era a minha proposta, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou pedir um favor, se vocês tiverem dicas, né, quiserem temas da live, me escreve no direct, né, esse aviãozinho aí, manda para mim, Simone, sugere, Simone, faz live sobre isso, Simone, olha, esse assunto é legal, me falem o que vocês querem, e eu vou preparar uma live curtinha como a de hoje, mas que seja legal para vocês, que seja o que vocês querem. A semana passada, o combinado era falar de rotina de estudo e de lição de casa, que foi o nosso tema de hoje. Então, me escreve, me fala o que vocês querem, e a gente vai montar uma outra live como essa. Combinado? Então, por hoje é só. Eu deixo um beijo bem grande para todo mundo. Agradeço quem participou. E eu espero vocês na nossa próxima live. Uma boa noite e me manda o que vocês acharam. Combinado? Um beijo, gente. Boa noite.